Oi, de volta. Sem nenhuma invasão, espero. Deixa eu compartilhar. Opa. Nossa. Agora. Nós já fizemos esse. Aqui. Bom, então vamos seguir de onde paramos na aula anterior. Eu falei para vocês aí nesse intervalo terminar o exercício 6. Quem conseguiu? Alguém conseguiu chegar em algum valor? Podem me mandar no chat. Vitória. Consegui só passar raiva. Tá bom. Tá, então vamos lá, vamos ver. Vamos juntos. Quem não conseguiu vai conseguir agora. Tenho fé. O que eu preciso entender é o seguinte: até essa parte aqui, que o alfa está para alfa e o ângulo aqui de A está para o ângulo aqui de A, até então vocês entenderam que eles têm dois pares de ângulos iguais e então eles são triângulos semelhantes. Larissa, não é esse valor, é outro. Enfim, entenderam que eles são triângulos semelhantes, tudo certo até então? Porque aí agora, que eu acho que é a parte um pouco mais complicada, que é saber a correspondência de qual lado está para qual lado. Tá? Aí vocês... Isso foi a única coisa que eu entendi, inclusive. Eu só correspondi os lados. Ah, você conseguiu corresponder, então. Ó, agora é atenção no mouse da professora, hein? Atenção aqui pro meu mouse. Vamos lá. Já vou até colocar correspondência, porque eu acho que fica mais fácil. Eu já deixei a correspondência aqui prontinha, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Nós sabemos que o triângulo grandão tem alfa e tem o A aqui. E o triângulo pequenininho tem o alfa e tem o A, certo? Então, pensem comigo. No segmento do triângulo pequeno aqui, ó, M até A, não é o segmento que está entre alfa e A no triângulo pequeno? MA? Agora vamos olhar para o triângulo grandão. Qual é o segmento que está entre alfa e A? O CA. Quer dizer, então, que MA está para CA. Entenderam essa primeira relação, essa primeira correspondência aqui? Luísa colocou CM, né? Tá a correspondência errada. Entenderam? Vocês não entenderam? Por favor, me avisem. E se entenderam, também me avisem. Até no momento, sim. João tá dizendo que tô com saudade.
João é o João. Agora, todo mundo que entra, eu desconfio se é realmente a pessoa. João é você mesmo? Eleomar não entendeu? Então, vamos lá. Ó, Eleomar, a gente tem que relacionar qual lado do triângulo pequeno está para qual lado do triângulo maior, tá? Até o negócio que eu achei que tinha feito não. Então, vamos lá. Vamos olhar para o triângulo pequeno. Olhem só para o triângulo pequeno. Esse segmento aqui, MA, ele não está grudado no alfa e grudado no A. Ele está entre o alfa e o A. Olha ele aqui, ó, ó o meu mouse. Ele está entre o alfa e o A, esse segmento. Certo? Agora, a gente vai olhar para o triângulo grandão. Qual segmento do grandão está entre o alfa e o A? Então, vamos olhar para o triângulo maior. Olha o alfa aqui e o A aqui. É esse segmento todinho aqui, ó. Entre o alfa e o A. É o CA. Então, MA está para o CA. Entendeu? Entendeu agora? E o outro pessoal, entendeu? Imagina. Luiz entendeu. Matheus disse que sim. Vitória, você disse que não tinha entendido, entendeu? Pessoal que também ignora aqui. Cadê vocês que não estão me respondendo? Entenderam? A última correspondência não, as outras sim. Ah, tá. Então, essa primeira você entendeu, muito bem. Agora vamos ver a segunda correspondência que eu fiz. MB. O MB, ele está entre o alfa e o outro ângulo que não é o A. Né? Em cada triângulo a gente tem 3 ângulos. O alfa, o A e o excluído, que não é nem alfa e nem A. Tá? Então, o MB... Cadê meu mouse? Ah, tá. O MB está entre o alfa e o ângulo excluído. Agora vamos ver aqui no triângulo grandão quem está entre o alfa e o ângulo excluído. Aqui eu tenho o alfa, aqui eu tenho o A, o triângulo excluído é o M. Então, está entre o alfa e o M. João, não entendeu? Ó, João, a gente tem que achar as relações. Qual lado está para qual lado? Tá? Então, é o seguinte. Vai estar. Estão sim. Se eles são semelhantes, são proporcionais. Então, vamos lá, João. O CM está entre o alfa e esse terceiro ângulo aqui, ó. Que não é A. No triângulo pequeno, o ângulo que está entre alfa e o outro ângulo que não é o A é o MB. O segmento, desculpa. Então, quer dizer que MB é proporcional ao MC, ou CM. Certo? Essa segunda relação, vocês entenderam? A FT está proporcional? FT? Que FT, Luísa? Esse mesmo. Ah, a foto. Ah, se a foto está proporcional ao desenho, entendi. Deixa eu analisar.
Tá proporcional. É porque tem um triângulo deitado e esse triângulo tá de cabeça para baixo e ele tá reverso. E aí confunde muito. Por isso que vocês precisam sempre olhar o segmento, onde o segmento tá. Esse segmento é entre esse ângulo e esse ângulo. Aí vocês vão olhar lá no outro triângulo, qual é o segmento que está entre esses ângulos que você viu. Entendeu? Então, sempre a gente tem que encontrar um parâmetro. Porque, realmente, às vezes eles dão um triângulo de um jeito, e foi o que eu até mencionei para vocês, que quando tem um triângulo dentro do outro, é muito fácil analisar. Este lado está para esse está para esse. Mas quando tem um triângulo de um jeito e o outro deitado, reverso, de cabeça para baixo, pendurado para o pescoço, a gente fica, oi? Qual lado está para qual lado? O que está acontecendo? Eu estou riscando toda a minha apostila, é isso mesmo. Beleza? E o último, que a Vitória tinha mencionado, né? Acho que foi a Vitória que mencionou, deixa eu ver. Ah, isso. Última correspondência. AB para AM. Vamos lá. AB é o segmento oposto ao alfa, não é? Olha só, AB é o segmento oposto ao alfa. Agora vamos olhar no triângulo grandão. Quem é o segmento oposto a alfa? O AM ou MA. Esse segmento é o oposto a alfa, entendeu? A gente tem aqui as 3 correspondências. Um detalhe importante. O MA, que está nessa primeira correspondência, é a mesma coisa que AM, que eu coloquei nessa última correspondência. Né? Tá entre o vértice A e o vértice M. Então, tudo faz AM, MA, é o mesmo segmento que a gente está falando. Tudo bem? Então, a gente tem que descobrir exatamente o que é esse valor do X. Quem é o X? É o MA. Ou AM. É a distância entre Arthur e Márcia. Entre mãe e filho. Aí a gente tem que montar, então, a proporção. Montei o seguinte. Como eu já tenho correspondência, ó, MA está para CA. MA está para CA. Quem é CA? CA vale 90. Ó, CA é o 50 mais o 40, é 90. Assim como, se vocês fossem usar essa segunda relação, não ia ser interessante para vocês. Porque nessa segunda relação, precisa usar MB. Vocês têm o valor de M até B? Não. Aí ia ser 2 incógnitas. O MA e o MB. Então, não é interessante montar a razão de segmentos dessa primeira correspondência com essa segunda. Porque eu tenho incógnitas diferentes. Não é interessante, entendeu? Mas, terceiro, é por isso, você nunca ia conseguir chegar num resultado, porque ia ter mais uma incógnita. Mas agora não vai mais surtar, ó. Nessa terceira correspondência, fala de AB e AM. AB a gente tem, ó, AB vale 40. Tá? E a M é exatamente a medida de MA. Luísa perguntou, vai ser ao quadrado. Tá? Então, por isso que a gente utiliza, porque em uma igualdade, lembra que quando a gente tem uma igualdade e uma incógnita, a gente consegue resolver.
para ter duas incógnitas, a gente tem que usar duas igualdades. Então, aqui a gente montou uma igualdade com uma incógnita, porque MA e MA é a mesma incógnita, é uma só. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa relação aqui? Aí, o que acontece? Vou substituir esse MA aí por X, só para ficar mais fácil aí de montar a igualdade, de montar a continha, mas se vocês quiserem continuar com MA, não tem problema nenhum. Tá? Isso mesmo. Vai ser esse valor. Então, a gente vai ter multiplicação cruzada aqui. X vezes X é igual a 90 vezes 40. O que é X vezes X? É X ao quadrado. E 90 vezes 40. 90 vezes 40 dá 3.600. Muito bem. Aí eu tenho que tirar essa potência daqui, né? Porque eu quero o valor só de X. Então, eu vou tirar essa potência daqui e vou jogar lá para o outro lado. Vai como raiz quadrada. Fazendo a raiz quadrada de 3.600, nós temos 60 símbolos de raiz. Nós temos 60 metros, x vale 60 metros. Quer dizer que a distância entre Márcia e Arthur é de 60. Entenderam? Entendi. Então, muito bem. Nós vimos o caso ângulo-ângulo e agora é fato. Enxergaram que dois triângulos têm dois pares de ângulos iguais, então eles são semelhantes, tá? E aí, se vocês conseguem afirmar que eles são semelhantes, eles vão ter as características que vocês sabem. Os três ângulos iguais, os três lados correspondentes, proporcionais, tudo bem? Mas o caso só indica o que te fez garantir que eles são iguais. O que me fez garantir que esses dois triângulos são iguais foi o caso ângulo-ângulo. Por quê? Porque eu encontrei, eu tenho certeza que esses dois pares de ângulos aqui são iguais, tá? Esse é o primeiro caso, ângulo-ângulo. Agora, nós vamos ver um outro caso. Está na página seguinte, na página 316, que é o caso lado, lado, lado. Esse caso também tem lá nos casos de congruência, lado, lado, lado. Aqui no caso nos casos de semelhança, também tem um com esse nome chamado lado, lado, lado. Então vamos lá. Agora que você já está bem familiarizado com o caso ângulo-ângulo de semelhança de triângulos, vamos estudar outros dois casos. Como eles não são usados com tanta frequência como o caso ângulo-ângulo, vamos apenas apresentá-los e verificar sua validade em dois exemplos. Então, vamos ver o que é esse caso lado, lado, lado. A gente tem dois triângulos aqui, ABC e a linha B', C'. Ai, Jesus. Bom, se as medidas dos três lados do triângulo ABC são proporcionais às medidas dos lados correspondentes no triângulo A', B', C', então eles são semelhantes. Tá? Então, se a informação que vocês têm é de que os lados de um triângulo são proporcionais aos lados correspondentes do outro triângulo, então vocês sabem que eles são semelhantes. E se vocês conseguiram identificar através dessa informação, vocês conseguem afirmar pelo caso lado, lado, lado.
quer dizer que os três lados, lado, são proporcionais. Tudo bem? Então, aqui tem o exemplo do lado, ó. O A está para o A', assim como o B está para o B', assim como o C está para o C'. Essas três razões aqui dos lados correspondentes são iguais. Então, quer dizer que este triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. Note que, como os dois triângulos são semelhantes, podemos concluir que os ângulos correspondentes têm medidas iguais também. Mesma coisa lá do caso ângulo-ângulo, quando a gente conseguia afirmar que os dois triângulos eram semelhantes pelo caso, se eles são semelhantes, então, fato, os três ângulos são iguais e os três lados são proporcionais. Aqui a mesma coisa, identificou que eles são semelhantes, então, fato, os três ângulos são iguais e os três lados são proporcionais. Tudo bem? Entenderam o que é esse caso é ótimo, esse caso lado? Sim. Então, vamos lá. Considere os triângulos ABC e DEF, cujos lados medem. Então, aqui não tem nem desenho, só está dizendo o valor dos lados. O AB vale 6, o BC vale 4, o AC vale 5. O D vale 9, o EF vale 6, e o EF vale 6 e o DF vale 7,5. Os lados dos dois triângulos têm medidas proporcionais? Justifique sua resposta. Para eles terem medidas proporcionais, a gente vai ter que fazer a razão e a gente tem que ver se todas as razões têm o mesmo valor. Se todas tiverem o mesmo valor, então eles são proporcionais. Então, a gente vai fazer, ó, o AB com o BE, a gente vai fazer o BC com o EF, o AC com o BF. Se todas essas razões derem o mesmo valor, é porque eles são proporcionais. Tá? Então, primeiro eu fiz aqui, ó, 6 com 9. Bom, é uma fração. Eu não consigo dividir 6 por 9, mas eu consigo deixar mais simplificado. Como? Dividindo por 3 aqui em cima e dividindo por 3 aqui embaixo. Dá 2 terços. Tá? Lembrando, resposta com a representação em fração, só se for uma fração simplificada. Tudo bem até aí? Vou fazer essa divisão aqui, ó, desses lados correspondentes. BC para o EF. Gente, um detalhe importante, porque eu sei que esse lado corresponde a esse. Olha só o triângulo aqui formado. Lembra, ó, o primeiro com o segundo corresponde ao primeiro com o segundo. O segundo com o terceiro corresponde com o segundo com o terceiro. Primeiro e o último corresponde com o primeiro e o último. E para facilitar, já foi montado um em cima do outro aqui, né? Mas a gente conseguiria enxergar olhando só essa formação aqui, essa descrição de cada triângulo. Tá bom? Só uma observação aí. Então, 4 dividido por 6. Não consigo fazer essa divisão, mas eu consigo simplificar. Dividindo por 2, né? Os dois são valores pares. Então, divido por 2, divido por 2. Olha só que eu encontrei 2 terços. Por enquanto, parece que eles não, são triângulos proporcionais, né? Semelhantes. Vamos ver agora a última correspondência aqui. AC sobre DF. Então, 5 sobre 7,5. Não consigo fazer essa divisão, mas eu consigo simplificar. Só que tem um pequeno detalhe. Quando está com vírgula aqui,
Para ficar mais fácil a simplificação, eu vou primeiro fazer com que essa vírgula não exista. Tá? Então, eu fiz uma multiplicação por 2. Porque quando eu multiplico por 2, ó, aqui fica 10 e aqui fica 15. Tirei a vírgula. Agora fica mais fácil para eu poder fazer a divisão e simplificar finalmente. Qual o valor aqui que eu posso dividir em cima e embaixo? 5. Eu consigo dividir em cima por 5 e consigo dividir isso aí, embaixo por 5. Então, eu vou fazer essa divisão, tenho, adivinhe, 2/3. Então, sim, todos os 3 são proporcionais. Tem pouca gente agora. Na primeira tinha 20 e poucos alunos. Nessa aula tem bem menos. Mas tudo certo, entenderam? Esse é o primeiro item. No item 2, vocês vão ter que fazer a representação aí desses triângulos. Então, quem estiver fazendo agora os exercícios, porque eu acho que algumas pessoas tentam fazer o exercício junto agora, e algumas pessoas deixam para fazer depois, né? Tiram print ou deixam para assistir o vídeo depois. Então, quem for fazer agora, é uma coisa que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Não dá trabalho, mas enfim. Então, tem que ter aí compasso e régua, tá? Usando a régua e compasso, construa no espaço abaixo os triângulos ABC e DF, que foram descritos aí no item anterior que a gente fez, tá? Comece pela construção do maior lado de cada triângulo, usando um segmento horizontal na parte inferior do espaço. Então, primeira coisa, eu coloquei as medidas aqui embaixo, para vocês enxergarem de onde veio o quê. Vamos lá. Primeiro, a gente faz a medida aí de maior valor. Do ABC, o maior valor é o 6. Então, ele pediu para fazer um segmento horizontal, tá? Com a maior medida. Então, 6 é o AB. E para o outro triângulo, o maior é o 9. Ele é o DE. Certo? Agora é hora do compasso. Vocês sabem que o BC vale 4. Então, vocês vão colocar a ponta seca no B. Vão abrir 4 centímetros no compasso. E vão traçar aqui um meio círculo. Eu tracei um pequeno, porque eu estou fazendo uma coisa digital, mas vocês podem fazer um grandão, suave, né? Vocês fazem desenho geométrico, vocês já sabem como fazer. Oh, Jesus. Olha, Leomar, ponta seca no ponto B, abre 4 centímetros, traça aqui uma parte do círculo, ok? Muito bem. Agora, com a ponta seca em A, porque você sabe que você tem que achar o C, né? Você já sabe onde está o A, você já sabe onde está o B, precisa achar o C, que está por aqui, para fechar o triângulo. B até C tem 4. Até C tem 5. Então, você vai colocar o compasso com a ponta seca em A, vai abrir 5 centímetros e traçar um meio círculo aqui, cortando o traço que você já tinha feito. Tudo bem? Conseguiu? O encontro mágico, o cruzamento desses dois semicírculos aqui. Esse encontro aqui é o C. Se esse encontro aqui é o C, então, muito bem, a gente pode traçar os segmentos que faltavam.
que era o de 4, né? E o de 5. Joinha? Vocês estão conseguindo fazer? Quem está fazendo agora? Beleza, Júlia. Isso. Então tá. Agora a gente vai fazer no outro triângulo. Ó, o triângulo é DEF. A gente já tem o DE. Falta o F para fechar o triângulo. A distância de E até F é de 6 centímetros. Então, ponta seca no E. Vai abrir aí o compasso de 6 centímetros e traçar, tela de DG, e traçar aqui o semicírculo, um arcozinho. Tô dando um tempo para vocês. Agora, o DF. Então, distância do D até o F. É uma distância de 7,5. Então, ponta seca no D. E aí, vocês vão abrir 7,5 centímetros semicírculo. É o desenho geométrico. Muito bem. O encontro mágico desses dois arcos aqui, ponto de cruzamento, de intersecção, é o ponto F. Aí vocês podem desenhar os segmentos que faltavam. O de 6 e o DF. Ai, gente. Tudo jóia? E vamos para o item 3. Porque que no item 3 a gente vai fazer? A gente já descobriu aí que os lados são correspondentes, qual é com qual, que eles são proporcionais, já sabemos as medidas. O que a gente não conhece ainda são os ângulos. Faltaram aí essas informações, os ângulos, né? Qual é o valor do ângulo de A, de B, de C? E aí vocês precisam de um transferidor para isso. Tá? Então, com o transferidor, vocês vão lá no desenho que vocês fizeram e vão ver as medidas de cada ângulo e vão anotar aí na tabela. Então, quem tem transferidor já pode ir fazendo comigo. Manda aí no chat. Qual é o ângulo A? Vocês sabem que o que é transferidor mesmo? Redondo ou triângulo? É o redondo, tem os ângulos. Tem gente que tem um semicírculo, tem gente que tem um círculo inteiro. Depende do transferidor que você tem. Deixa eu ver se eu tenho um por aqui. Eu tenho um aqui, ó. Tcharam. Tá? Então, vamos lá. Ângulo A. Qual é o valor que vocês encontraram? É, que eu ia comentar. Ah, a Vitória mandou 40. Vitória, eu ia comentar até isso mesmo. Vocês sabem que sempre quando tem esse negócio de medir ângulo ou medir distância de segmento, né? Às vezes a gente consegue achar umas diferenças pequenas, tipo 40, 41 ou 39. Então pode ser que alguns encontrem 40 e alguns encontrem um outro valor. O valor que eu coloquei é próximo do que a Vitória disse, mas não é esse. Eu copiei aqui os segmentos. 41, tá? Então, ângulo de A, 41. E o de B?
De B. Não, 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 não. Mateus, não. Ó, Mateus, é um ângulo pequenininho. Não tem como ser 125. Foi pro lado errado, é. Isso. 55, foi aquilo que eu comentei. Vai ter um pouquinho para mais, um pouquinho para menos aí de diferença. No B eu coloquei 56. E no último C, quase. O meu foi quase isso. 83. Por aí. 80 por aí. O que acontece? A gente fez o quê? A gente descobriu os ângulos desse triângulo aqui pequeno, né? Só que a gente já não sabe que eles são semelhantes, né? Os três lados são iguais, e a gente acabou de aprender que quando a gente tem lado, 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 que os três lados são proporcionais, então a gente pode dizer que eles são semelhantes. O que vocês acham? Que os ângulos aqui vão ter quais valores? Precisam ter os mesmos valores, né? De A para D, de B para E e de C para F. São os vértices correspondentes. Se são os vértices correspondentes, são os ângulos correspondentes, porque o ângulo fica no vértice, né? Mas vocês podem tirar a prova real, vocês podem colocar o transferidor na figura aqui do DEF e tirar aí o valor de cada ângulo, tá? Se vocês forem colocar aqui no D, vocês vão encontrar 41 na Se vocês forem colocar no E, vocês vão encontrar 56, ou perto de 56, né? E F, vocês vão encontrar 83. Tá? E aí, se a gente sabe que os três lados são proporcionais, que os três ângulos correspondentes, os três pares, são iguais, o que a gente conclui desses dois triângulos? O ABC e o DF são o quê? Semelhantes. Semelhantes. E ainda coloquei por quê? Pois os lados correspondentes têm medidas proporcionais e os ângulos correspondentes têm medidas iguais. Muito bem? Gente, vocês já viram então dois casos, tá? O ângulo e o lado. Nós vamos ver um terceiro caso aí na próxima aula. Terminando esse terceiro caso, tem exercício e aí o módulo termina. Então, o que eu indico para vocês para a próxima aula, que é amanhã? Acho que é amanhã. Deem uma olhadinha nesse caso lá do ângulo lado aqui, tá? E vocês já conseguem fazer alguns exercícios da tarefa de casa. Então, vocês podem ir fazendo também. Tá bom? Gente, fiquem com Deus. Até amanhã. Beijo para todos. Até amanhã, tá? Tchau.